Dias, sou diretor de saúde do Sindicato Nacional dos Aeronautas, também sou tripulante e gostaria de te convidar para conhecer o resultado do nosso primeiro mapeamento de saúde do aeronauta brasileiro. Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre distúrbio de ritmo circadiano e continuar sobre radiação ionizante, né? Nós tínhamos falado sobre radiação ionizante, que é aquela que vem do espaço e que nós estamos sujeitos por trabalharmos a 41 mil pés de altitude. Nós perguntamos para os tripulantes se eles já tinham retirado algum nódulo, algum tumor, algum sinal, alguma coisa que predissesse uma possibilidade do desenvolvimento de uma doença mais séria, ou câncer, né? 24% das pessoas disseram que sim, eu já retirei um nódulo, um tumor, um sinal ou um câncer de pele. 76% disseram não, eu ainda não retirei ou eu nunca fiz nenhum tipo de procedimento dessa natureza. Nós perguntamos e pedimos para as companhias aéreas para nos informarem quantas pessoas estão nessa condição de afastados do trabalho por neoplasia grave ou câncer, né? Somente uma empresa aérea, a TAM, concordou em nos responder e é o quadro que você está olhando aí na tua tela, né? Então nós temos diversos tipos, sendo que nos pilotos predominantemente nós temos neoplasia na cabeça e no tronco. Nos comissários e nas comissárias nós temos espalhados ao redor do corpo e o câncer de pele é uma constante. Outra coisa que tem aumentado significativamente é os problemas da glândula tireoide com neoplasia na tireoide. Algumas benignas, outras infelizmente não. Nenhum caso foi reportado ou consta na nossa estatística de alguém que esteja afastado por neoplasia. As pessoas que responderam a nossa pesquisa, elas conseguiram voltar ou conseguiram se recuperar do problema ou dessa doença. O Ministério da Saúde, ele estimou que para o ano de 2014, 2015, né, 240 mil pessoas na população brasileira seriam notificadas de algum tipo de câncer. Na tabela você pode ver separado por gênero, homem e mulher, quanto é a porcentagem esperada. Se nós calcularmos como 220 milhões de pessoas, de habitantes no Brasil, e eu calcular por outro lado uma população de 16 mil pessoas, que são os aeronautas, a proporção não bate, né? Enquanto o governo federal espera um caso para cada 100, na aviação a gente espera um caso para cada 10, né? E é um número muito alto. A gente precisa de ter mais pesquisas, mais conhecimentos e descobrir como a radiação tem afetado verdadeiramente e como os outros distúrbios têm colaborado. E os outros distúrbios, a gente entra nos distúrbios de sono. Nós perguntamos para os tripulantes quanto tempo ele gostaria ou ele acredita que precisa dormir para acordar bem. Então nós chamamos isso de sono pretendido, que é o que está aparecendo na tua tela. Entre 6 e 8 horas de sono, 42% dos respondentes disseram, olha, eu me sinto bem com essa quantidade de sono. Entre 8 e 10 horas, 54%. Acima de 10 horas, ou os grandes dormidores, 4% só. Então, grande dormidor e tripulante são coisas que não combinam. Quantas horas efetivamente essas pessoas têm dormido, né? Ou quanto precisa por função? Os pilotos disseram, 51% dos pilotos disseram que entre 6 e 8 horas eles estão bem. Entre 8 e 10 horas, 46% disseram assim, olha, estou muito bem. E 3% dos pilotos disseram que precisam de mais de 10 horas de sono para acordar bem, com facilidade para se concentrar e com bom humor, né? Quantas horas esse pessoal tem dormido
verdadeiramente. 61% disse que dorme entre 5 e 6 horas por noite. 35% disseram entre 7 e 8 horas. E 4% mais de 8 horas. Isso é o sono efetivo, que a pessoa efetivamente dormiu 5 ou 6 horas por noite. Nós perguntamos ainda, né, para os pilotos separadamente. Também, entre 5 e 6 horas, 58% dos pilotos disseram que dormem isso. Não é suficiente, isso é pouco, isso acarreta alguns transtornos. Nós perguntamos então, quantas vezes essas pessoas acordam, né? O senso comum diz que a mulher acorda mais vezes durante a noite, o homem também acorda, e acorda muitas vezes. Uma pessoa que está dormindo entre 5 e 6 horas por noite e acordou 1, 2 ou 3 vezes durante a noite, ele não conseguiu cumprir todas as etapas do sono. O sono é dividido, é estagiado em várias fases, e que para que a gente consiga se recuperar e acordar bem, eu preciso acompanhar essas fases, né? 17% dos pilotos, ou da população, melhor dizendo, disseram que não acordam nenhuma vez. Isso é a normalidade, ou entre 4 aspas, tá? Vamos chamar assim. Não acordar durante a noite é o esperado, é o pretendido, é o correto, né? 32% disseram que acordam pelo menos uma vez durante a noite. 22%, 3 ou mais despertares durante a noite. O mais despertares nós não perguntamos, especificamos se 4, 5 ou 6 despertares. Os pilotos especificamente, 42% disseram que acordam pelo menos uma vez durante a noite. 16% estão dentro da normalidade, entre aspas de novo. 16% não acordam durante a noite. É o normal, é o correto, é o pretendido. 17%, 3 ou mais vezes durante a noite precisam ou são acordados. Não é que ele acorda, ele é acordado pelo próprio corpo. Na pesquisa que você tem aí, garanto que você já baixou para poder ler na íntegra, tem toda a especificação das fases do sono, fase 1, fase 2, fase 3 e a fase de recuperação propriamente dita, que é a fase REM, o sono REM. Tem bem detalhado, bem especificado como é cada fase ou o que acontece fisiologicamente falando e psicologicamente falando em cada fase do sono. Leia, se tiver oportunidade, é bem interessante. Latência do sono. Nós ouvimos normalmente nas tripulações, o pessoal dizendo assim, fiquei fritando na cama, não consegui dormir, não consegui descansar. Os livros de medicina dizem que um caminho, né, para uma dificuldade de dormir ou de começar a manter o sono, é quando eu fico fritando na cama. Até 30 minutos, eu levando esse tempo para dormir, é considerado um tempo aceitável. Acima de 30 minutos, ele não é mais aceitável. Ele já me dá uma pista de que existe alguma coisa acontecendo. Porque essa latência, como a gente chama, ela tem que ser inferior a 30 minutos. 59% dos pilotos disseram que levam até 30 minutos para pegar no sono, ou acreditam levar até 30 minutos. 41% disseram, com certeza, eu levo muito mais de 30 minutos para iniciar o sono. Na população em geral, pilotos e comissários, 51% disseram que até 30 minutos eu consigo pegar no sono. 49% disseram, olha, mais de 30 minutos com certeza eu fico fritando na cama, esperando o sono chegar e ele não chega. O que é que essa dificuldade de iniciar o sono, de manter um sono de qualidade pode ocasionar? Dificuldade de concentração. Alguém que não dormiu ou que não dormiu direito,
ele não consegue se concentrar. Se eu colocar na frente da televisão ou lendo alguma coisa, a pessoa normalmente vai cochilar. E nós perguntamos qual é a probabilidade de você dormir ou cochilar e a dificuldade de concentração. 55% dos pilotos, ou da população no geral, reportaram que sim, eu tenho dificuldade de me concentrar, sim. 45% disseram não tenho tido dificuldades de me concentrar. Na população de pilotos, especificamente, 45% disseram sim, eu tenho dificuldade de me concentrar. 55% disseram não, eu não tenho nenhuma dificuldade em me concentrar, não tenho dificuldade de concentração. Cochilos, lendo, vendo TV ou parado, A população, os aeronautas, pilotos e comissários, 49% disseram sim. Se eu sentar para ler ou para ver televisão, eu durmo. 51% disseram não, isso não acontece. Eu sento, leio e não cochilo, não pego no sono assim facilmente. Isso me dá um indício de que a noite foi bem dormida ou mal dormida. Quais são as estratégias então que as pessoas disseram que se utilizam para poder compensar essa dificuldade? O álcool não é uma dificuldade ou não é um problema, pelo menos na pesquisa, na população de aeronautas, mas o medicamento para dormir, sim. Está aparecendo aí na tua tela que 7% dos aeronautas disseram que usam com frequência medicamento para dormir. 19% disseram que raramente usam e 74% disseram que nunca uso ou nunca usei. Se a gente perguntar especificamente para os pilotos, entre sim, eu uso medicamento com frequência, 2%. Raramente ou com alguma frequência, 21%. 77% responderam que não usam de jeito nenhum. Isso é uma coisa que nos faz pensar, nos faz descobrir e tentar argumentar com as empresas, com o governo, como é que a gente pode fazer para melhorar a qualidade de vida dessa população. A energia percebida pelos pilotos, 32% se disseram que com energia para passar o dia todo, mas 28% diz que estão sempre cansados, sempre esgotados. A sensação é essa. Os riscos, então, os problemas. Nós temos problemas, então, que os distúrbios de sono podem ocasionar. A gente pode chamar de distúrbios relacionais. Falta de paciência, memória, vigilância. Imagina, você fica 5 ou 6 dias fora de casa, quando chega ainda vai cochilar conversando. Julgamento prejudicado. Eu tenho os aspectos psicológicos, que são as relações grupais, as interações, motivação. Eu tenho problemas de saúde, que são as alterações hormonais. Eu tenho atrofia muscular. Eu tenho problemas de sono, problemas de insônia e afetando a segurança de voo. O julgamento fica comprometido, a minha tomada de decisão ela fica retardada, o tempo de reação e a minha atenção também ficam prejudicados. E por último, e também muito importante, o quadro que você está vendo diz quais são as alterações fisiológicas que a falta ou a privação de sono pode te trazer, Risco de doenças cardíacas, nós vimos em outras apresentações a quantidade de pessoas que fazem tratamento cardiológico, aumento do tempo de reação de dor, eu tenho risco de obesidade, problemas de diabetes, diabetes principalmente do tipo 2. O diabetes do tipo 1, o teu corpo não
fabrica a insulina, para ser bem didático, né? E o do tipo 2 ele fabrica, mas não sabe o que fazer com ela. Comprometimento do sistema imunológico, então suscetibilidade maior para doenças, déficit de atenção, sonolência excessiva, erro de julgamento, lapso de memória, comprometimento cognitivo e função sexual prejudicada. Esse é o quadro que aparece. Consulte no levantamento que nós fizemos, ou no mapeamento de saúde, nós temos todos detalhados os hormônios, como é que o teu corpo funciona. Espero ter contribuído, ter te ajudado e despertado o teu interesse para poder olhar o que é que acontece com a gente. Né? E também colaborar. Né? Colaborar com pesquisas, com informações e ajudar no que for possível. Visite a página do Sindicato Nacional dos Aeronautas, do SNA, aeronautas.org.br, e se informe, se atualize e conte com a gente. Obrigado.